atendendo as nossas igrejas lá em Luiz Eduardo Magalhães e também em Barreiras. Foram dias muito bons e não sei se vocês estão sabendo, mas o pastor Arlen, ele está indo para Luiz Eduardo Magalhães. Amém, meus irmãos? Essa igreja é uma igreja que Deus manda e a gente obedece, né? Então, o pastor Arlen esteve lá em Luiz Eduardo Magalhães. A irmã Fátima, ela saiu daqui para abrir a igreja lá em Luiz Eduardo Magalhães, e ela abriu a igreja. Agora a igreja, com a família do pastor Arlen chegando, a igreja vai para 50 pessoas já, amém? Então, realmente uma bênção. E o pastor Arlen foi para fazer uma conferência lá, e a Elba gostou da cidade, eles gostaram da cidade, e então decidiram ir. E nós estamos então, vamos estar enviando-os agora em junho, eles já estão indo embora, tá? E eu quero que vocês orem pela vida deles, para que Deus cumpra o propósito dele na vida do pastor Arlen e da Elba. É uma cidade que ela está em pleno desenvolvimento. E eu quero que vocês orem também pela liderança do FAIRE, tá? A liderança dos jovens, porque nós precisamos levantar uma nova liderança para o Ministério de Jovens, amém? Nossa igreja em Barreiras é uma igreja que ela também está, é uma igreja que cresceu muito. Hoje a igreja de Barreiras, ela está com aproximadamente umas 600 pessoas já, e agora estamos reformando, ampliando para atender um número de pessoas. Então, compramos o templo lá também. Então, irmãos, Deus tem abençoado as filhas desta igreja e vai continuar abençoando, amém? Então, quando vocês virem às vezes a pastora sumirem no final de semana, nós estamos então atendendo as nossas igrejas fora, mas eu preciso que vocês aqui continuem dando cobertura para que possamos cumprir o propósito de Deus, amém? A igreja ela precisa ser multiplicadora, assim como os grupos se multiplicam, a igreja precisa ser também multiplicadora, e nós cremos que Deus, ele vai nos levar. Já surgiu uma proposta aí para abrir igreja nos Estados Unidos, né? A proposta aí para abrir a igreja também na Europa, e se Deus permitir, essa igreja vai estar nos 4 cantos do mundo, amém? Quantos creem, dá um aplauso a Jesus, aleluia, glória a Deus, amém? Não entendi. E Yuri também está indo para um novo espaço, né? E Yuri teve um probleminha com relação à igreja, entraram na igreja lá, levaram algumas coisas, e eles ficaram incomodados com isso, e estão indo também para um outro espaço. Então, nós cremos que Deus, ele está se movendo, amém, meus irmãos? E diga para a pessoa que está ao seu lado: você está aqui, mas nós estamos em vários lugares, amém? Quando você contribui aqui, você não só está abençoando a vida desta casa, mas está abençoando a outras igrejas também, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro que está no Antigo Testamento, chamado Josué capítulo 24. Quem está nos visitando nessa manhã, levante uma de suas mãos para a gente conhecer você, amém? Seja bem-vindo. Mais alguém? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Alguém que está perto aí dessas pessoas, por favor, cumprimente, e a igreja vai dizer o que, irmãos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa igreja é uma igreja que trabalha com pequenos grupos. Então, se você não faz parte ainda de um pequeno grupo, de um GF, esteja procurando. Cadê os nossos líderes de grupo aí? Levanta aí os nossos líderes de grupo, amém? Procure um dessas pessoas e integre-se aos grupos. E os irmãos, eu preciso que você abra o seu coração para ser líder de grupo também. Nós cremos que em breve essa igreja vai chegar a mil líderes de grupo, amém, meus irmãos?
E amanhã de manhã, os líderes de grupo e as pessoas, seus auxiliares, amanhã de manhã, às 9 horas da manhã. Ok, meus irmãos? Então, fiquem prontos. Amém, queridos? Então, nós vamos falar sobre família, mas eu quero então dizer para vocês o seguinte, olha, semana que vem, nós começaremos na sexta, terminaremos no domingo, o nosso congresso de família, amém? Quem quer sua família salva? Amém? Então nós vamos convidar você para estar conosco, convide sua família, vão ser 3 dias sendo ministrações para a família, amém? Outra coisa, irmãos, no sábado, a partir das 4 horas, os jovens e adolescentes vão estar aqui no templo, vai ter uma ministração com o Yuri, o pastor Yuri e a pastora Ananda, somente para jovens e adolescentes, então vocês não podem perder, tá bom, meus irmãos? Cadê a camiseta? Ok, tranquilo. Amém, meus irmãos? É uma camiseta linda, maravilhosa. Então, se você quiser adquirir, a nossa missionária Elaine, ei meu Deus, acho que vai ter que ser daqui a pouco termina o horário e eu não terminei as coisas. Olha aqui, gente, olha. Família, projeto de Deus. Amém? Cor muito bonita da camisa. Então, procura Elaine e ela vai estar encomendando para você. Ok, meus irmãos? Sábado, é domingo, né, mãe? Domingo, nós teremos então um almoço, irmãos. Esse almoço é para ajudar a cobrir as despesas do congresso. No domingo que vem, você não programa almoço fora, tá certo? Vem e come aqui na igreja, ou pega a marmita e leva para casa em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Muito bem, quem abriu, a Bíblia diz aleluia. Diz assim, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Egito, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, diga comigo, porém, eu e a minha casa serviremos diga eu e a minha casa serviremos, de novo, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa manhã, nós queremos te agradecer por tua graça, e eu quero te pedir que ministre aos nossos corações de forma muito especial, muito linda. Ó Deus, se possamos ter o entendimento abertos para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga, família, projeto de Deus. A minha esposa está ali, já falou do almoço? Já falei do almoço, irmã. Vamos lá, família, projeto de Deus. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, sua família é um projeto de Deus. Amém? Queridos irmãos, essa palavra que nós vamos ministrar agora é uma palavra que o povo de Israel chegou um momento em que Josué, como líder, ele percebeu que o povo estava titubeando entre os deuses que eles serviram, os deuses que aquelas nações que eles tinham conquistado serviam, e Deus. E a Bíblia diz que Josué reúne o povo e diz, olha, se para vocês parece mal servir ao Senhor, eu quero que vocês entendam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a partir daquele momento, a decisão de Josué leva o povo a dar a seguinte resposta. Olhe bem o que diz. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. E aí eu quero pontuar algumas coisas. Nosso tempo é corrido, então eu preciso trazer rapidamente. Irmãos,
A primeira coisa que eu quero que você entenda, que para a sua família vir para Jesus, a sua família depende de um posicionamento espiritual seu. Se você quer a sua família rendida aos pés do Deus Altíssimo, ela espera que você tenha um posicionamento espiritual claro quanto a Deus. Isso é algo que nós precisamos entender, porque se sua família olha para você, e hoje você é um crente Raimundo, ela não vai te seguir. O que é um crente Raimundo, pastor? Crente Raimundo é pé na igreja e pé no mundo. Pé na igreja e pé no mundo. Está vindo o São João, então, São João, eu dou uma desviadinha, né? Né? Depois eu volto. Não, irmão. E aí? O que é que essa pessoa da sua família vai dizer para você? Ser crente igual você? Não quer. Posicionamento espiritual, no sentido de fazer as coisas certas. Sabe, às vezes nós queremos que a nossa família seja salva, mas às vezes a pessoa olha para nós e vê que nós mentimos dentro de casa. Mentimos. Somos coniventes com erros. Eu quero dizer isso para você, pai, mãe. Ei, sua casa não é um motel. Para seu filho trazer quem quer que seja e colocar dentro da sua casa, e você diz assim: não, eu prefiro que o meu filho esteja aqui com a namorada dele dormindo aqui dentro de casa do que fora. Sua casa não é motel. Ele quer dormir com a filha, com a namorada dele. Case. Case. Por que, pastor? Porque quando você consente isso, você está abrindo legalidade para a sua descendência. E aí você vai ver sua neta, que você diz assim: eu sonhei que a minha neta, ela estaria no altar casando, tudo certinho. Sabe por que ela não casa e não vai para o altar do jeito que você gostaria? Porque você antes abriu legalidade para que as filhas dos outros estivessem dentro da sua casa, se relacionando sexualmente. Posicionamento. Sabe, irmãos, se queremos que a nossa família seja salva, ela precisa saber a que Deus nós servimos. Então, de repente, você está na sua casa e você consente que outros deuses entrem na sua casa. Você participa, sabe, irmãos, e aqui eu sei que vai soar radical e não tem problema, eu não tenho problema com isso, ok? Essa igreja é uma igreja que nós entendemos que não existe uma linha entre céu e inferno, aonde eu caminho no meio das duas, e no dia que eu quero ficar mais quente, eu passo para cá, no dia que eu quero ficar um pouquinho mais confortável, eu passo lá de cá. Não existe isso. Olhe bem, todas as vezes que você participa de um culto a outros deuses, entenda: ah, pastor, eu fui convidado para ir para a igreja católica e eu fui participar, não sei o que lá. Você está participando do culto. 1 Coríntios capítulo 10, leia depois. Paulo diz assim: irmãos, vocês não podem participar disso. Identidade. Olhe para a pessoa que fala do seu lado e fala assim: você precisa ter uma identidade definida. Quer sua família para Jesus? Seja crente. Seja crente. Seja crente. Não seja corrupto. Não seja alguém, querido irmão, que é conivente com aquilo que o mundo está pregando. Sabe, irmãos, eu sei que eu já tive problemas sérios e eu não consigo entender. Não consigo entender como é que você que é crente, e aqui vale para os empresários. Irmãos, como é que eu entro no seu estabelecimento? Eu sou o dono do meu negócio. E o meu funcionário diz para mim assim: eu não gosto dessas músicas que você bota. Eu não gosto dessas músicas. Não tem que gostar, não. Agora,
quando eu ponho músicas mundanas dentro da minha casa, quando eu sou crente e dentro do meu estabelecimento eu permito colocar as músicas da sofrência, ponho as músicas que levam as pessoas a serem incentivadas à traição, eu estou trazendo o reino das trevas sobre o meu estabelecimento. Quando na minha casa eu consinto, pastor, mas é porque os meus filhos não são crentes ainda. Problema, meus filhos, meus irmãos, tinham a seguinte regra: se você está comendo no meu pirão, está dormindo na minha cama, está dentro da minha casa, as regras são minhas e não suas. Quando você casar, você vai pôr as regras na sua casa. Mas não, pastor, meu filho não é crente, então eu tenho que respeitar. Não, é o contrário, é ele que tem que respeitar você. Quem é você? Sabe, irmãos, o posicionamento de Josué foi seguinte, gente: vocês não querem seguir Jesusão? Problema de vocês, o povo. Agora, na minha casa, eu sei o Deus que eu sirvo, e as regras da minha casa são essas. Então, a minha família, ele não consultou, ele não foi lá e falou: meu filho, o que é que você acha? Nós vamos servir a Jesus? Nós vamos servir a Deus? Mulher, o que é que você acha? Eu e a minha casa vão servir a Jesus. Diga à pessoa que está ao seu lado: se você não se posiciona, não espere que as pessoas te sigam. Não espere. Irmãos, então, jovens, pelo amor de Deus, para de ouvir música mundana, isso não é de Deus. As músicas são consagradas com propósito. Não atraia para sua casa aquilo que você não quer. Ok? Uma boa parte das músicas, os cantores muitas vezes fazem pactos, ok, meus irmãos, com as entidades, justamente. Então, eu quero que você se posicione. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A segunda coisa que eu quero pontuar aqui, meus irmãos, é que você precisa ter foco. Eu quero trazer somente essa questão da família. Irmãos, nós precisamos ter foco na nossa família. Eu sei que alguns de vocês ficam orando e dizendo assim: Senhor, eu quero um dia que o meu marido esteja aqui, que minha esposa esteja aqui, que meu filho esteja aqui. Mas além de dar testemunho, é preciso que nós estejamos focados. Então, a minha pergunta é: quantas vezes no mês ou na semana você jejuma e ora pela sua casa, pela sua família? Qual o tempo que você tem dado para regar a sua família na oração? Então é preciso ter foco, para que verdadeiramente você possa ser um instrumento de Deus que vai transformar, que vai mudar a história da sua família, que vai de fato se levantar para ser alguém que gera um impacto positivo, que gera um impacto de transformação. A terceira coisa está lá em Efésios capítulo 6, e o apóstolo Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Irmão, você não está, sabe, eu quero que você entenda isso, nessa manhã com clareza. Não, diga comigo, não existe 3 reinos, existem 2 reinos, reino da luz, reino das trevas. Ou a pessoa pertence a um, a outro. Ou pertence a um, ou pertence ao outro. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, mas fulano é uma pessoa tão boa. Boa demais. E alguns falam assim, eu já encontrei gente que falou assim, pastor, eu só falto ser crente, porque eu sou uma pessoa boa.
Eu não mato, não roubo, não minto, não traio minha esposa, pago tudo certinho, só falta ser crente. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não mata, não rouba, não trai a esposa, não faz mais do que a sua obrigação. Tá certo? Agora, ser salvo é outra história, porque ser salvo, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Se falta aceitar Jesus, falta tudo, falta tudo, porque ninguém é salvo por ser bonzinho. Porque se eu pudesse ser salvo por ser bonzinho, Jesus não precisaria ter morrido. Para que morrer? Se eu posso ser o cara, né? Se eu posso ser a pessoa justa, se eu posso ser uma pessoa boa aqui, não precisa. Para que Jesus? Para que Jesus? Para me salvar, eu já sou o suficiente. Então não é por aí. E tem gente que se acomoda e diz assim: não, pastor, meu marido, meu filho, é uma pessoa boa. Para com isso. Se você quer sua família salva, eu quero que você entenda que há uma luta espiritual. Eu quero três homens, rapidinho aí, gente. 3 homens. Ícaro não pode. Vamos lá, você fica no meio aqui, fica aqui no meio. Irmãos queridos, olhe bem, um fica do lado, outro fica do outro aí, puxa aí. Eu não sei quem vai ser, não vou botar reino, mas um vai puxar para um lado, outro puxar para o outro. Ok? Meus irmãos, tem uma luta entre os dois reinos. Um vai puxar para um lado, puxa aí, e o outro vai puxar para o outro. Não existe meio termo. O estado do homem sem Jesus é um estado de perdição. Então, quando a pessoa está sem Jesus, ela está pendendo para o reino das trevas. Agora, no reino da luz, olhe bem, quando eu começo a interceder, vamos simbolizar aqui. João, desculpa aí, mas você vai só representar, tá bom? O reino das trevas. Pronto, vem para cá, Lucas. Isso, pronto, ele está aqui. Esse meio é o que faz a divisão. Então ele está aqui. Como assim, pastor? Está pecando, está bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando, está mentindo, está fazendo. E aí, nós olhamos para a pessoa e, às vezes é uma pessoa até boa, mas ela está caminhando no caminho errado. E nós, às vezes, como igreja, dizemos assim: essa pessoa é uma pessoa tão boa. Então ela não está debaixo de oração nossa, pedindo a Deus que liberte, porque nós achamos que ela é uma pessoa boa, então não precisa. Agora, quando eu entendo que ela precisa sair do reino das trevas para o reino da luz, eu começo a entrar em batalha. E eu começo a dizer: Satanás, solte a vida do Lucas. Solte a vida do Lucas, e eu começo a entrar em guerra, e isso aqui, meus irmãos, vai trazendo ele para o reino da luz, e chega um momento que as trevas perdem, o reino da luz ganha. Mas eu preciso entrar para guerrear pela vida da minha família. Entenda. Às vezes essa pessoa da sua família é uma pessoa chata demais, é uma pessoa insuportável demais, é uma pessoa que, se você pudesse andar a milhares de quilômetros, você andaria. Querido, eu quero que você entenda isso. A sua luta não é contra a carne e sangue, não é contra aquela pessoa precisa ser amada, mas você vai orar por ela, e você vai dizer para Satanás: solte a vida de fulano de tal. Minha família não vai para o inferno. Minha família vai para onde? Para o céu. Então, quando você entra em guerra, puxando, dando ordens para que Satanás solte, irmãos, a coisa começa a acontecer. Eu quero que você levante suas mãos aos céus, e eu quero liberar
que as pessoas vão olhar para você e vão ver em você um guerreiro, uma guerreira que vai trazer a sua família para o reino de Deus. Você recebe isso? Aplauda ao Rei. Obrigado, queridos. Oh, aleluia, forte esse aplauso ao Rei dos Reis. Minha mãe tinha um filho, morreu inclusive, mas ele morreu sendo um pastor. E eu me lembro que, no testemunho que o Beto contava, esse meu irmão, uma vez ele estava, irmãos, em uma roda de amigos, celebrando, acho que foi o aniversário dele, não foi isso? Droga para todo mundo. Droga. E ele lá. Esse meu irmão, ele chegou a um nível tão baixo que em Brasília, ele tomava todas drogas. E ele me contava que no chão, ele pegava o ônibus, né, para vir para casa, às vezes o metrô, e as pessoas pisavam nele. Ele caía no corredor e as pessoas pisavam sobre ele. E nesse dia que ele estava sentado junto aos amigos, ele recebe da minha mãe um bilhete. E uma menininha, tipo 3, 4 anos, essa menina, entra com aquele bilhetinho no meio daqueles moços que estavam se drogando com ele, e entrega o bilhetinho. E no bilhetinho estava escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele pega aquele bilhete, e naquele dia que ele olha aquele bilhete, ele diz para os colegas: acabou. A partir de hoje, eu não uso mais drogas. Mas eu vou fazer uma despedida com vocês. E ele marca um novo encontro. E nesse encontro, todo mundo usa drogas. E ele diz: é a última vez que vocês... Ele não usou a partir dali. É a última vez que eu sento com vocês. Porque a partir de hoje a minha vida pertence a Jesus. A partir de hoje a minha vida é do Senhor Jesus. O que aconteceu, meus irmãos, é que aquela mãe, independente do que ela via, ela orava e ela cria. Eu quero que você entenda isso. Não se mova por aquilo que você vê, se mova por aquilo que você crê. E se você crê, você e a sua casa servirão a Jesus. Meu irmão estava desviado. Um outro irmão meu. Aí você vai dizer assim: pastor, sua família, só a graça, hein? Esse outro irmão, irmãos, eu vou te explicar para você. Eu não vou falar sobre isso porque não é o tema da mensagem. Mas meu pai, ele servia aos encostos e ele bebia muito. Então Então minha família, meus irmãos tiveram essa influência. Eu tenho irmãos até hoje que não são crentes. E esse meu irmão, ele já foi líder de uma igreja, ele já, né? E se jogou. Mas eu dizia para Satanás: Satanás, solte a vida do Miguel. Solte a vida do Miguel. Miguel não vai te servir para sempre, solte. Parou de usar drogas, parou de beber e está servindo a Jesus. Você pode aplaudir ao Rei? Aleluia, aleluia. Diga comigo: eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu quero fechar com o texto onde o apóstolo Paulo, em Atos, ele encontra no cárcere um homem. E um homem estava ali preocupado porque os apóstolos tinham sido soltos. E aí ele diz assim: o que eu faço? E no capítulo 16, verso 31 de Atos, o apóstolo Paulo diz para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu, diga, tu e a tua casa. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: se você crê,
você será salvo e a sua família também. Por quê, irmãos? Porque o céu não é só para mim, o céu não é só para você, o céu é para a sua família. Mas eu preciso crer que aquele homem que convive com você, mulher, e que tem um coração endurecido, ele pode ser salvo. Você precisa crer, pai, que aquele menino que muitas vezes se rebelou, que está jogado na sarjeta, Deus pode trazer de volta. Eu quero que você nessa manhã entenda isso. É a sua fé que vai mover o braço de Deus. Então nessa manhã, eu quero te convidar a ser nesse momento um intercessor, a se colocar como intercessor dos seus familiares, de pessoas que você sabe que se Jesus não entrar na vida dessa pessoa, ela está perdida. Então nessa manhã, eu quero chamar vocês para essa guerra, e nós vamos dizer para Satanás: solte a vida. Você vai citar o nome dessas pessoas. Você vai soltar, você vai dizer: Satanás, solte a vida de fulano de tal. Nessa manhã eu te ordeno, fulano de tal vai servir a Jesus, sabe? E eu quero que você se posicione. Irmão, não dependa da aprovação de ninguém. Olhe bem, as pessoas a princípio, elas podem te criticar, podem dizer que você é muito radical, podem dizer que você é um crentão. Não tem problema. Vai chegar uma hora que elas vão dizer assim para você: ora por mim, eu preciso dessa oração. Mas se você é um crente meia pedra, meio tijolo, ela vai dizer para você assim: eu não quero ser crente igual você. Então a tua família, diga para a pessoa que está ao seu lado: a tua família espera ver em você um referencial. Agora fala assim: para de ficar bicudo. Para de dar mau testemunho, porque a tua família vai te seguir. Amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou chamar você aqui à frente, porque eu quero que vocês aí, onde estão, vocês vão colocar suas famílias diante do Senhor. Amém? E antes de orar, eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Eu quero perguntar para você que não é crente ainda, se tem alguém nessa manhã que não é crente ainda. Eu quero perguntar para você se você quer dar uma chance para Jesus mudar a sua história. Talvez você tenha familiares crentes, parentes crentes, amigos crentes. E talvez você, debaixo dessa palavra que nós ministramos, talvez você se ache uma pessoa muito boa. Mas se você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se Jesus não entrar na sua vida e você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Porque não é a religião que salva, quem salva é Jesus. Então se tem alguém nessa manhã que você entendeu essa palavra e você decide servir a Jesus, você decide ser crente. Se tem alguém nessa manhã, dê um sinal levantando uma de suas mãos, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser crente. Quer fazer isso? Amém? Vem aqui. Aleluia. Tem mais alguém nessa manhã que você quer fazer isso, fazer essa decisão ao lado de Jesus? Começar uma vida nova com Ele. Começar uma vida nova. Talvez você esteja aqui, por algum motivo você saiu dos caminhos do Senhor, e o Senhor está te dando uma nova chance hoje, para dizer para você: eu recomeço. É o recomeço da sua vida. Tem alguém nessa manhã? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém? Se não, seu nome? Ivanilda. Eu tenho uma sobrinha chamada Ivanildes, então está perto aí. Eu quero que você diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã entrego a minha vida a Ti, Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu declaro que a minha vida é Tua, Senhor, e eu decido Te servir para o resto da vida. Perdoa-me
tudo que eu já fiz até o dia de hoje, porque a partir de agora eu vou fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida da tua filha, Pai, um novo tempo. Em nome de Jesus, que ela experimente o sobrenatural na sua vida. Espírito Santo, leva ela a viver tudo que o Senhor tem para a vida dela. E toda ação de Satanás bata em retirada. E ela tem um casamento extraordinário, uma vida extraordinária, uma vida espiritual fantástica. E ela seja um instrumento teu de salvação, de cura, de libertação. E que a sua família olhe para ela e veja nela um referencial a ser seguido. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Olha, eu quero te dizer, na caminhada dessa vida nós não podemos fazer nada só. Então você vai ter uma igreja, vai ter um grupo que vai estar cuidando de você. Amém? E eu quero te apresentar essa igreja. Amém?